Olá galera, tudo bem? Bem-vindos aí a Cultive. Eu sou a professora Mariana Moreira Neves e começo hoje com vocês a matéria de Direitos Humanos. Então, para a gente introduzir, a gente precisa falar um pouquinho da teoria geral dos direitos humanos. O que é, como que aconteceu, da onde que veio, por que existe e por aí a gente vai. Então, vai ser uma caminhada muito gostosa, muito divertida, que vocês conseguem ver na prática isso. Então, isso que torna a matéria gostosa de se estudar. Então, espero que seja tão proveitoso aí para vocês, quanto é para mim falar sobre esse assunto. Então, vamos começar, gente. O que são os direitos humanos? A gente tem como classificar? Existe um conceito fechadinho sobre o que é direito humano? Não tem. Então ele é um conceito vago, um conceito amplo, impreciso, polissêmico, que vai envolver aí uma multiplicidade de conceitos por falta de fundamentos comuns. Como assim, professora, por falta de fundamentos comuns? Porque, gente, os direitos humanos, eles envolvem aí o mundo no modo geral. Então a gente não pode falar direitos humanos só no Brasil ou direitos humanos só na Argentina. A gente fala disso no âmbito internacional. Por isso que não tem como classificá-lo exatamente do modo para explicar para vocês, olha, tal autor diz que é isso e acabou. Não, a gente tem que sempre ter na mente que é o que vai ser para todos os países da forma mais próxima possível, mas vai ter algumas diferenças aí no meio do caminho, porque a gente sabe que a diferença cultural é muito grande. Então, o que eu posso falar para vocês, resumindo de uma maneira aqui um pouco grosseira? Que os direitos humanos, eles são a somatória de valores, de atos e de normas que possibilitam uma vida digna. Essa palavrinha é a chave da matéria toda. Se você entender que quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de dignidade da pessoa humana, eu já vou ficar feliz. Já não precisa de mais nada, tá bom? Então, vamos se aprofundar aí um pouquinho. Eu quero que vocês lembrem também aqui, ó, quando a gente fala de direitos humanos, eu quero que venha na cabeça de vocês a imagem de uma pessoa. E aí eu quero que você dê um Google aí no seu computador para pegar a imagem dessa pessoa e ter na sua cabecinha. Falou direitos humanos, lembrou de Napoleão Bonaparte. Isso aí, Napoleão, lá da Revolução Francesa, é bem esse cara que eu quero que vocês lembrem. E aí eu quero que vocês lembrem da famosa frase do Napoleão Bonaparte, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Você matando isso, ó, saber que direitos humanos envolve dignidade, o Napoleão, liberdade, igualdade, fraternidade, você já está à frente aí de várias pessoas que não estudaram essa matéria para sua prova, né? Então, quem são os titulares dos direitos humanos, gente? O próprio nome diz, fica fácil da gente saber, são as pessoas humanas. Então, pela qualidade de ser humano, já basta para você ser titular aí desses direitos. Precisa ser cidadão, ter toda aquela história que a gente sabe que às vezes envolve aí para a pessoa ser o titular do direito? Não precisa. Você é humano, você tem direitos humanos. E aí, tem vezes que os alunos me perguntam, professora, e os animais? Os animais possuem direitos humanos? Fica até feio quando a gente forma a frase, né? Gente, não dá pra gente falar que tem o direito dos animais ali envolvendo os direitos humanos, porque eles não são humanos. Mas isso não quer dizer que eles não tenham dignidade. Mas não é o que a nossa matéria traz aqui. Então, aqui a gente só fala de pessoas. Não fala de animais, não fala de planta, não fala de outra coisa. Só de humanos. E onde estão previstos aí esses direitos humanos, gente? Eles podem estar previstos de diversas formas, tanto na lei, numa lei internacional, quanto numa lei de âmbito nacional, pode vir em tratado, convenções, acordos, pactos internacionais, pode ser o costume, pode ser uma jurisprudência, pode ser tanta coisa que não tem como dizer aonde está previsto de uma forma única esses direitos humanos. E qual é o alcance dos direitos humanos, então? Ele pode ser de âmbito nacional e de âmbito internacional. A gente vai conversar tanto sobre isso que isso vai fluir muito naturalmente aí na sua cabeça.
Então, como são elencados os direitos humanos, gente? A gente não pode dizer que eles são divididos, ok? Eles são elencados. Por que eles não podem ser divididos? Porque um complementa o outro. Um não vai existir sem o outro. Então, eles têm essa unicidade. E a gente precisa entender que eles são elencados e a gente não pode falar que eles são divididos em direitos civis, políticos, econômicos, enfim. Eles são elencados assim, então. Os direitos civis, que vai ser aqui, né? Uma vida com segurança, o direito à vida, né? Desculpa. Aqui, ó. Vida, segurança, justiça, liberdade, igualdade. Tudo isso vai estar envolvido aqui nos nossos direitos civis. A gente vai falar sobre cada um deles de modo separado, com o decorrer aí das nossas aulas, mas por enquanto eu quero que fique gravadinho isso na cabeça de vocês. Os direitos políticos, então, nada mais são do que aqueles direitos de participar da vida política. Os direitos econômicos, o próprio nome diz, a gente não precisa, né, se envolver aí muito nesse termo. E os direitos sociais, gente. Vou escrever aqui para vocês anotem no caderno junto comigo. Os direitos sociais, então, vai envolver a educação, a saúde, o trabalho, o bem-estar, vou dizer assim, ó, bem-estar e um ambiente saudável. Ambiente saudável. É tudo aquilo que a pessoa precisa para viver com dignidade. Adianta só estar vivo? Adianta só ter liberdade? Se você não tem onde morar, se você não tem acesso à educação, se você não tem saneamento básico, se você não tem assistência à saúde? Não. Para você ter uma vida digna, você vai envolver aí vários elementos que vão tornar a sua vida de modo digno, de um modo que você viva de bem-estar aqui, né? Um modo bom de viver, uma qualidade boa de vida. E também aí os nossos direitos culturais, que vai envolver aqui também, né, o direito à educação, o acesso à cultura e por aí vai, lazer, enfim. Então, vamos falar um pouquinho aqui, agora que a gente já sabe quais são os direitos humanos, da onde eles vieram ali, né? Se eles são elencados ou se eles são divididos, que a gente já sabe a forma de aplicação deles. Enfim, vamos falar aqui um pouquinho das fontes dos direitos humanos. Então, o que eu quero que vocês pensem? Os direitos humanos, eles não nasceram de uma vez só e nem de uma vez por todas. Por quê, gente? Porque os direitos humanos, eles são uma luta constante. A gente precisa sempre estar batalhando por eles. E por mais que a gente tenha hoje alguns direitos de maneira formal, a gente sabe que na prática, às vezes, eles não são realizados assim. E também que eles não são suficientes ainda. Que ainda podem vir outros para garantir uma vida digna aí a essas pessoas. Então, eles não são de uma vez por todas aí, né? A gente sabe que pode vir a todo momento a gente mudar esse conceito. Então, como que começou essa história toda, gente? Com a filosofia, quando a gente teve aí pessoas que começaram a pensar, puxa, por que é assim? Por que se faz desse jeito? Por que se trata aquela pessoa desse jeito? Por que não se trata a outra pessoa de tal modo? E aí a filosofia veio para questionar o modo de viver das outras pessoas em sociedade. E, por exemplo, então, aqui, ó, a gente tem também o cristianismo como uma fonte aí dos direitos humanos. E o cristianismo, ele vai dizer o que para nós? Que todos somos iguais perante Deus. Então, todos somos filhos de Deus.
Mas isso daí era só na prática, se a gente parar... Desculpa, era só na teoria, se a gente parar para pensar. Por quê? Porque na prática, a gente sabe que existia aí a superioridade do homem sobre a mulher, antigamente. A gente sabe que existia um trabalho escravo, que existiam pessoas feitas de escravo, existia escravidão. Então, como somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos, se na prática todo mundo é tratado diferente? Onde estava a igualdade verdadeiramente aí? Não existia. Então, tudo aqui, a gente tem que olhar tanto o lado teórico quanto o lado prático dessas fontes. E aí tem o iluminismo também, como fonte dos direitos humanos. Por quê? Porque ele colocou o homem no centro de tudo, o homem como o centro da ciência. Exaltou essa qualidade aí de humano. Começou-se a estudar mais o homem. E aí a gente diz também que o iluminismo foi uma das fontes dos direitos humanos. Mas o marco principal aí, para a gente começar realmente a falar de direitos, de dignidade, de uns direitos assim mais aprofundados, a gente tem a Revolução Francesa, que eu acabei de falar com vocês aqui, eu não ouvi. Como é o nome do cara que eu quero que vocês gravem, gente? Napoleão Bonaparte. Revolução Francesa, e aí às vezes aparece o número, né, nessa prova aí do ano da Revolução Francesa. É muito fácil, olha só, é 1789. 1789. Então, é a data mais fácil aí para você lembrar, o ano mais tranquilo de lembrar. Então, falou de Revolução Francesa, eu quero que você lembre do Napoleão Bonaparte, 1789, que foi o ano, e a Revolução Francesa, ela trouxe para nós várias ideias aí do que é ser uma pessoa livre, do que é ter solidariedade entre as pessoas, essa fraternidade, um ajudar o outro, que a gente não pode fazer as coisas simplesmente pensando em si, que a gente tem que pensar na vida em comunidade, a igualdade, que todo mundo deveria ser tratado igual, porque ninguém é melhor do que ninguém. Então, todo mundo tinha que ser livre, todo mundo tinha que ser igual e todo mundo tinha que agir de modo fraterno, solidário aí entre as pessoas das comunidades. E então todas essas ideias começaram a fervilhar aí com a Revolução Francesa. E aí, na Revolução Francesa, a gente teve aí a Declaração dos Direitos, né, do Napoleão Bonaparte, que a gente já vai falar um pouquinho aqui dela. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente, que das fontes do direito, a mais importante ali, que foi, vamos dizer assim, a forma que começou mesmo a se falar disso do modo mais aprofundado, foi a Revolução Francesa. Mas, formalmente, a gente pode dizer que os direitos humanos, eles surgiram a partir da Segunda Guerra Mundial. Por quê, gente? Por que a gente tem que falar da Segunda Guerra Mundial? O que teve aí na Segunda Guerra Mundial? Eu quero que vocês lembrem das atrocidades cometidas aí pelo nazismo, o stalinismo, por todas essas correntes aí, que geraram muitas mortes. E aí as pessoas começaram a ver o quão volátil é a vida. Que no momento você estava vivo, de repente você não estava mais, você não precisava ter cometido alguma coisa, né, um erro ali, ser condenado por algo, mas a sua vida, ela se esvaía de um modo muito rápido. Então, precisou aí se resguardar a vida de um modo mais precioso ali, então, né? De um modo mais seguro, de um jeito que realmente as pessoas entendessem que não pode ser assim, não pode sair matando todo mundo, ninguém pode perder a vida assim de um instante para o outro. Então, as pessoas têm direito, elas têm que ser tratadas de forma digna, elas não têm que ser tratadas aí como bonecos, como fantoches de determinadas ideologias. Então, pensou em direitos humanos, fonte dos direitos humanos, as mais importantes são Revolução Francesa e Segunda Guerra Mundial. E a partir da Segunda Guerra Mundial aí, a gente teve a criação da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Então, aqui ó, só pra gente falar aqui novamente, para ficar grudadinho na sua cabeça. Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Foi a afirmação aí dos direitos humanos e a gente teve então a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é do Napoleão
Bonaparte. Então essa declaração, ela dispunha aí sobre a inalienabilidade, inviolabilidade, imprescritibilidade dos direitos naturais pertencentes não apenas a determinada casta, a determinada classe social daquela época, mas sim a todos os homens pela simples condição de humano. E a Segunda Guerra Mundial, então, como eu falei, é onde surgiu formalmente os direitos humanos devido às vidas sacrificadas aí. Principalmente, então, ó, pelo nazismo, o fascismo, o stalinismo, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, se percebeu que a humanidade estava em risco. E aí precisava se proteger a vida de um modo digno, proteger a vida por causa da sua inerente dignidade. E a ONU, então, ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, com o objetivo de garantir a paz mundial e também diminuir a desigualdade entre os povos. Em 1948, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não é a mesma lá do Napoleão, olha só. Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é a do Napoleão, que é de 1789, ok? E a da ONU já vai ser de 1948, veja que é um passado não tão distante assim, e aí é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os dois nomes são bem parecidos, então não se deixe enganar aí na hora da sua prova, faz essa anotação no seu caderno. E aí essa declaração, se vocês tiverem tempo de dar uma olhada, baixa aí no Google, é bem tranquila a leitura, não são muitos artigos e vocês vão ter uma visão aí, né, dos direitos humanos um pouco maior, vai abrir os horizontes de vocês, é bem tranquilo de ler. E o artigo 1º dessa declaração, ele vai falar para nós o seguinte, que o fundamento dos direitos humanos, ele está na dignidade humana e que ela é o preceito matriz de todo o sistema global. Então, não importa onde você falar sobre direitos humanos, a raiz desses direitos é a dignidade humana. E o que é dignidade humana? Alguém consegue trazer para mim um conceito fechadinho do que é a dignidade humana? Existem autores, gente, que falam que é mais fácil falar o que não é dignidade do que explicar exatamente o que é digno. Então, a gente sabe muito bem, na prática, o que não é digno. A gente sabe que não é digno uma pessoa trabalhar sobre condições de escravo. A gente sabe que não é digno você ter preconceito da outra pessoa porque ela é diferente de você, seja na aparência física, seja pela cor, pela religião, pela ideologia. Não importa, não pode haver preconceito, porque você tira da pessoa a dignidade dela. Então, você sabe que tratar as pessoas de modo desigual, tirar a liberdade da pessoa, todas essas coisas são fatores aí que a gente fala que a gente não consegue encontrar dignidade dentro deles. Então, a gente sabe muito bem o que não é digno. Mas para a gente dizer o que é digno, não existe um conceito, assim como não existe um conceito fechadinho do que é os direitos humanos. E aí, o que eu posso trazer para vocês para elucidar um pouquinho sobre dignidade? Vai ser então o mínimo para a sobrevivência, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista jurídico. E aí a gente vai tratar de direitos individuais e de direitos coletivos, porque a pessoa ela não existe só ela, não adianta só ela ter direitos enquanto pessoa única, ela tem que ter direitos enquanto ela está envolvida dentro de um contexto social, dentro de uma comunidade. E aí é por isso que a gente fala aqui, ó, de direitos individuais e direitos coletivos. A gente também vai falar desses direitos mais aprofundado aí no decorrer das aulas. Hoje a gente fala só da teoria geral, então a gente guarda aí um pouquinho a curiosidade para se esclarecer ao longo das aulas. E aí existem algumas teorias que vão fundamentar os direitos humanos. A gente começa pela justnaturalista. A justnaturalista, eu quero que vocês lembrem aqui, ó, natural. Natural, eu quero que vocês venham na cabeça aí um macete bem bobo. Lembra daquelas pessoas naturebas, daquelas pessoas paz e amor. É bem isso que eu quero que vocês imaginem, gente. Falou de justnaturalista, pensou lá no natureba. Por quê? Ele vai dizer o seguinte, a corrente justnaturalista, que o direito ele nasce junto com o homem.
que é algo superior, é algo universal, é como se Deus tivesse dado o direito, né, os direitos humanos aí para o homem logo que ele nasceu. Vem junto, não tem como separar. E vem porque é algo superior, é algo universal. Não existe, vamos dizer aqui, alguém que criou a lei para falar, né, dos direitos humanos, aqui para os justnaturalistas. O direito nasce com a pessoa. Não é alguém que criou esse direito e deu para a pessoa. Ele nasceu junto com essa pessoa. Por isso que eu tô falando que eles são aqui, ó, os nossos naturebas. E aí a gente tem aqui na corrente justnaturalista o indivíduo como centro dos direitos humanos. Não importa o tempo ou o local aonde essa pessoa esteja, ela sempre vai ter esses direitos garantidos. E o direito não vai ser algo então criado por uma pessoa, por um legislador, e não vai ser a norma que vai declarar o que é justo e o que é injusto. O foco do justnaturalismo, então, é a dignidade da pessoa humana também. E os defensores aí, quais são os doutrinadores, né, que falam aí sobre essa corrente, que defendem essa corrente? Vai ser então aqui o nosso Dalmo Dallari e o Fábio Conder Comparato. Obviamente que não são só esses, mas como esses são famosos aí, eu deixo aqui como sugestão de leitura para quem quiser se aprofundar. E a gente tem também a corrente positivista, que é uma teoria aí, né, que vai fundamentar os direitos humanos. Então a corrente positivista, ela já vai falar o seguinte: lembra essa coisa de o direito positivo? Que o direito positivo é aquele que está na lei? Exatamente isso, exatamente esse raciocínio que você está fazendo. O direito, né, positivo, então, o homem cria a norma, e a partir daquela norma é que se tem o direito. O direito nasce da norma, do papel ali. E, para o justnaturalista, o direito nasce com o homem. Olha a diferença, então. Então, o homem cria a norma. E os direitos fundamentais, então, os direitos humanos se fundamentam na ordem normativa. Só existe direito se ele tiver prescrito por uma norma de caráter coercitivo. Se não tem essa coerção, esse poder do Estado fazer cumprir a lei, não vai ser direitos humanos aqui para a corrente positivista. O tempo e o local desses direitos são mutáveis de acordo com a sociedade. E esses direitos positivistas aqui não são absolutos. Por quê, gente? Porque cada país, por exemplo, vai ter como certo e como errado uma determinada prática. E aí, para os positivistas, vai variar sim, de acordo com o local, por exemplo, porque cada local tem um ordenamento, tem uma lei que prescreve, tem um poder coercitivo diferente. E aí, cada lugar, e dependendo do tempo, vai mudar o tipo dos direitos aí. E o foco é a efetividade dos direitos humanos, porque uma vez que você tem esse poder coercitivo, você pode cobrar aquilo que está escrito. Então, a efetividade vai ser o foco da corrente positivista. E os defensores dessa corrente aqui, então, são Hans Kelsen e Norberto Bobbio. E aí a gente tem correntes de interpretação. Aquelas duas que eu acabei de falar são teorias que fundamentam os direitos humanos. E agora eu quero que você faça um risco aí no seu caderno para organizar e coloque correntes de interpretação. A gente tem duas formas de interpretar os direitos humanos, gente. A gente fala que é a corrente relativista e a corrente universalista. Então vamos começar aqui pela relativista. Para a relativista, tudo é relativo. Então aqui, ó. Tudo é relativo. Como assim, professora? Como tudo é relativo para os direitos humanos? Ou é ou não é? Então, não é bem assim, gente. As pessoas aí adeptas dessa corrente acreditam o seguinte, que a cultura e a moral de uma sociedade, elas devem ser respeitadas. E mesmo que elas estejam causando prejuízos aí aos direitos humanos considerados ali, né, daquele local. Então, a cultura e a moral prevalecem sobre a lei. É isso que eu quero que você tenha em mente. E deve-se respeitar o multiculturalismo dos povos.
acreditam aqui que impor os direitos humanos seria impor uma lógica de um só povo ao resto do globo. O que os relativistas acreditam, gente? Que você tem que respeitar o modo de viver de cada povo, porque se a gente tem os direitos humanos, ele surgiu de algum lugar. Então, se ele surgiu de algum lugar, alguém inventou. E se alguém inventou, não é igual para todo mundo. É a verdade daquela pessoa. Mas para outra pessoa, aquilo não pode não ser verdade. Então, é isso que eles falam aqui. O exemplo que eu tenho para vocês é um pouco ali chocante, né? Mas é o que vai ficar gravado aí na sua cabeça, que é como eu aprendi também. Gente, o que é a corrente relativista? Tem muitas tribos indígenas, por exemplo, eu não estou generalizando e eu não estou classificando nada, não estou falando que é certo ou que é errado, mas a gente sabe que existe tribos indígenas que realizam, por exemplo, aqueles rituais de enterrar a pessoa que tem uma deficiência. Eles enterram essa pessoa viva porque ela não vai conseguir sobreviver. Então, tem casos aí de gêmeos também, que tem tribos que fazem isso. Então eu não sei dizer exatamente para vocês como que acontece. Mas eu quero que vocês tenham esse exemplo na cabeça de vocês. É você tirar a vida de uma pessoa, um prejuízo aí para os direitos humanos, simplesmente por você acreditar que ela não vai ter condições de sobreviver sozinha? Que ela não vai ter condições aí de viver nesse mundo aí tão selvagem, sozinha? Porque ela tem uma deficiência, ou porque se acredita aí que ela é amaldiçoada, ou qualquer coisa desse tipo? Sim, para os direitos humanos, como a gente vê aí, né, de uma maneira mais positiva, a gente pode ter esse ritual dessas tribos indígenas como uma afronta aos direitos humanos. Mas a corrente relativista vai falar o seguinte: para esse povo que realiza esses tipos de rituais, isso é a verdade, isso é o correto, isso é o justo, isso é o digno. O indigno seria deixar aquela pessoa viver sofrendo pelas qualidades que ela tem. É deixar essa pessoa tendo dificuldade de sobrevivência. Isso é indigno. Então eles fazem porque eles acreditam que a dignidade seria, então, realizar o ritual. Então, entende a diferença? É relativo, depende de onde você está, depende do que as pessoas acreditam. Ninguém pode impor a sua cultura ao outro para a corrente relativista, ok? E aí, a universalista, eu quero que vocês pensem diferente. A universalista é aquela que vem impor uma forma só, com uma forma correta de se viver, que aí vai ser a implementação global dos direitos humanos. Em qualquer lugar do globo, tal prática é considerada indigna. Então, não importa o costume local, não importa o que a tribo pensa, o que a outra religião pensa, o que as outras pessoas dos outros países pensam. Existe uma forma só para todo mundo de dizer o que é digno. E os direitos humanos, então, para a corrente universalista, vai estar acima de qualquer lei, de qualquer cultura e de qualquer estado aí, qualquer imposição do estado. Outro exemplo aqui, para a gente visualizar a corrente relativista, é, por exemplo, o uso da burca, né, em determinadas regiões aí. Para nós aqui do Brasil, que não somos acostumados com esse tipo de cultura, a gente não vê as pessoas na rua, a gente não sabe exatamente por que elas usam, por que para elas aquilo é tão importante, como elas acreditam, enfim. Isso pode ser uma afronta para outras pessoas, ver uma moça com uma burca na rua, porque está sendo retirado o direito dela, né, de liberdade, de tudo, né? Quando a gente vê, a gente sabe que choca as pessoas que não estão acostumadas. Mas para aquela religião, para aquele determinado local, para aquele determinado povo, aquilo é normal, aquilo é natural, aquilo é o certo. Então essa é a corrente relativista, tá? E a universalista vai dizer que não, que é um absurdo os rituais indígenas, que é um absurdo a mulher usar burca, que você está tirando a liberdade dela, que você está tirando o direito à vida, o direito à igualdade, todas essas coisas. Então a corrente relativista vai dizer o seguinte: calma aí, tem que respeitar o que cada povo pensa. E a universalista vai dizer: não, os direitos humanos são esses e acabou, todo mundo tem que seguir. E aí tem algumas expressões
dos direitos humanos que eu preciso que vocês saibam, para não confundir no dia da prova, tá? Então, quando falar direitos do homem, não é a mesma coisa que direitos humanos, não é a mesma coisa que direitos humanitários, tá? Então, direitos do homem, anota no seu caderno. Os direitos do homem são aqueles que nascem com o homem. É lá daquela teoria jusnaturalista que eu falei para vocês. Então, são os direitos naturais. É inerente à natureza humana ter esses direitos humanos. Não precisam ser codificados para serem válidos, para serem respeitados. E eles independem de local e de época. Esses são os direitos do homem. E aí, os direitos humanos, como não tem um conceito, né, fechadinho para vocês, vão ser aí, a grosso modo, os direitos e as garantias inscritas em tratados e convenções internacionais. E aí você me pergunta, qual é a diferença de tratado e de convenção? Eu não acredito que vai ser objeto da sua prova, porque é um assunto aí muito profundo. Mas não vou deixar você na curiosidade, não vou deixar você aí na ignorância de não saber a diferença um do outro. Por mais básico que seja, pode ser, a gente pode falar dessa maneira, a gente pode trazer isso para vocês de um modo mais simplificado, tá? Então, tratado vai ser uma expressão genérica aí, eleita pela Convenção de Viena de 1969 para designar todo acordo internacional, bilateral ou multilateral que tem aí de especial o relevo político. Isso aí vai ser um tratado. E a convenção, por sua vez, então, vão ser acordos multilaterais que visam estabelecer normas de direito internacional em temas de grande interesse mundial, não só o político, como os tratados aí de direitos humanos. Então, você não precisa saber exatamente o que é um e o que é o outro, mas são assim detalhes mínimos que mudam um do outro e às vezes na prática ou até mesmo na doutrina eles são confundidos, ok? Então não precisa se ater ali à diferença de tratado e convenção. E os direitos fundamentais, gente? Qual que é a diferença de direitos humanos para direitos fundamentais? Alguém sabe me responder? Então, é um pouquinho complicado porque existem muitas bancas aí de concurso que tentam fazer com que a pessoa erre isso, porque muita gente não sabe a diferença. E a diferença é muito simples. Direitos humanos são aí de ordem global. E os direitos fundamentais nada mais são do que os direitos humanos que foram inseridos em constituições dos estados. Então, direitos humanos, quando entrou no ordenamento jurídico de um estado, ele vira direito fundamental. Por quê? Porque ele vale naquele âmbito do estado. Então, direitos humanos, mundial. Direitos fundamentais, local, vamos colocar assim. Por quê? Porque ele tem que estar positivado dentro do ordenamento jurídico de um estado. Então, para nós aqui, os nossos direitos humanos, que viraram fundamentais, estão na Constituição Federal. Então, aqui no Brasil, a gente fala de direito fundamental. E quando a gente fala no âmbito mundial, a gente fala de direito humano. E são direitos e garantias, então, os direitos fundamentais, positivados na ordem jurídica de um país. E no Brasil, aonde que a gente encontra aí os direitos fundamentais? Na Constituição Federal. Mas onde exatamente, gente? Nas cláusulas pétreas aí do artigo 5º. E os direitos humanitários, gente? Direitos humanos não é a mesma coisa que direitos do homem, não é a mesma coisa que direitos humanitários, ok? Direitos humanitários, eu quero que você lembre de direito de guerra, que vai ser aquele direito que mesmo quando está acontecendo uma guerra entre os países, eles vão ter que ser respeitados, não vale tudo. Ninguém pode sair matando aí a torto e a direito, porque tem que ser observados princípios éticos mínimos, tá? Que é, por exemplo, não matar e não maltratar os feridos, né? Se a pessoa já está lá ferida, você não tem que ir lá matar por maldade, ali, por motivo torpe, né? A pessoa já está ferida. E também não se pode matar e maltratar os prisioneiros.
não pode bombardear a população civil e também deve-se resgatar os náufragos. Então, essas aí são exemplos, na verdade, esses aí, de princípios éticos, né, do nosso direito humanitário. Como é que age na hora da guerra? Pode tudo? Não se respeita nada? Não se respeita a população civil que não tem nada a ver com o assunto? Não, tudo tem limite. E aí existe o direito humanitário, que é o direito da guerra. E a gente pode ter aí na sua prova, como direito humanitário, a instituição da Cruz Vermelha, que ela é uma ONG, que vai ficar ali dentro dos territórios onde está acontecendo guerra para cuidar das pessoas. É como se ela fosse um mini hospitalzinho. E dentro do âmbito ali da Cruz Vermelha não pode ter ataque. Não importa onde você estiver, enfim, se você está dentro do âmbito da Cruz Vermelha, não importa de onde, né, você veio, de que lado que você está da guerra, ali dentro você tem que estar seguro, você tem que estar protegido. Eu não vou falar aqui do direito dos refugiados, porque a gente vai ter aula específica para falar sobre isso e vai ficar mais claro, se eu falar agora vai só confundir vocês. Então vamos aí para as características dos direitos humanos. E são várias, gente. Então anota no caderno, as que você já souber não precisa anotar, porque você já deve ter estudado os conceitos em outras matérias, mas a gente vai passando aqui de modo para esclarecer vocês aí. Então, um dos caracteres dos direitos humanos é a historicidade, porque ele tem um caráter histórico, ele é construído ao longo do tempo. Então a gente não pode falar que foi o Napoleão que criou os direitos humanos, por exemplo, por quê? Porque ali foi apenas uma das lutas para se conquistar esses direitos. Mas essas lutas não acabam nunca, até porque a gente precisa ter isso consolidado na prática. Não só no âmbito formal, mas também no âmbito material. E a gente sabe que hoje, por mais bonito que seja a gente estudar os direitos humanos, na prática eles ainda não acontecem. Então, são lutas diárias aí que as pessoas realizam para que esses direitos sejam concretizados no mundo dos fatos. E aí, a gente pode dizer também aqui na historicidade que os direitos humanos eles foram surgindo de modo gradual, nem todos de uma vez e nem de uma vez por todas. A universalidade vai dizer o seguinte, que os direitos humanos eles alcançam todos os seres humanos, independente de nacionalidade, cor, classe social, religião, independente de onde essa pessoa more, né, que país que ela viva, ela é titular de direitos humanos. Então, eles podem ser pleiteados em foro nacional ou no âmbito internacional também. E aí, por exemplo, aqui ó, no artigo 5º da Constituição Federal, vai dizer o seguinte, que o brasileiro, nato ou naturalizado, e os estrangeiros, residentes ou turistas que ainda, né, que ainda fora do território, mas ao alcance da norma brasileira. Eu não trouxe o artigo aí para vocês porque é grande, né? Então eu preciso colocar menor aí no slide. Mas o que quer dizer essa frase que eu trouxe para vocês que ficou um pouco truncada? Que não importa se é brasileiro, se é turista, se é naturalizado, se é estrangeiro residente, todo mundo tem direito humano aqui dentro do Brasil. E mesmo quando essa pessoa estiver sobre o alcance da norma brasileira, e aí a gente fala de direitos fundamentais, né, porque é a norma brasileira, fora do território nacional. Então, não importa, todo mundo tem que ser tratado com dignidade, porque ela é de âmbito universal. E aí tem a inexaurabilidade, que quer dizer que os direitos humanos não são esgotáveis, eles são inesgotáveis e eles podem ser ampliados. É aquilo que eu falei para vocês. Hoje a gente vê que a gente precisa de liberdade, de igualdade, mas daqui a alguns anos a gente pode precisar de outros direitos, como direito fundamental, como direito humano. Então, eles são inesgotáveis. A essencialidade, gente, eles são inerentes ao ser humano pela condição de humano e possuem por base aí o valor supremo da dignidade. Eles são essenciais, a pessoa não vive sem os direitos humanos, sem ter dignidade. E a efetividade? A efetividade quer dizer que o Estado precisa assegurar esses direitos humanos na prática, tem que fazer com que eles sejam eficazes
efetivados, possibilitando meios para que eles sejam de fato exercidos. E um exemplo aqui que eu trago para vocês são as políticas públicas. A imprescritibilidade vai dizer o seguinte, que os direitos humanos eles não se perdem ao longo do tempo, porque eles são imprescritíveis. Não se prescreve esse direito pela falta de uso dele, exceto aí os direitos de natureza patrimonial. A gente sabe que um dos direitos humanos, quer dizer, né, a gente aqui no Brasil, por exemplo, os nossos direitos fundamentais, a gente tem direito à moradia. E aí a gente fala, ah, mas e o uso capião? A pessoa pode perder o terreno ou a casa dela. Ela pode perder por uso capião aí, mas é um direito de natureza patrimonial aí, então, o terreno ou a casa dessa pessoa. Então, quando for um direito de natureza patrimonial, a gente sabe que eles são, sim, prescritíveis. E aí, já enrolei a língua aqui para falar, gente. Vem aqui comigo. Inalienabilidade. Obrigada aí por me ajudarem e por não ficarem rindo da minha cara. A inalienabilidade vai dizer o seguinte, que não se pode vender, não se pode negociar, não se pode transferir esses direitos. Então, limita aí o princípio da autonomia privada. Por quê? Porque você não pode fazer tudo. Você não pode vender o teu direito à vida, o teu direito à saúde, o teu direito à igualdade. Não pode negociar esse tipo de direito. E a irrenunciabilidade, gente. Esses direitos não podem ser renunciados também. Então, é possível renunciar de maneira excepcional os direitos fundamentais, desde que não ofenda a dignidade da pessoa humana. Isso quem diz é o nosso STF, o nosso Supremo Tribunal Federal. Então, gente, olha aqui. Qual que é o exemplo mais clássico aí de renunciabilidade de direitos fundamentais? Os reality shows, que você está vendendo a sua imagem, a sua intimidade, a sua privacidade, enfim. Quer dizer que você esteja vendendo, que você esteja renunciando? Mais ou menos. Por quê, gente? Porque a gente vai dizer que eles são renunciados de modo temporário, não é para sempre. Então é por isso que pode sim ser realizado aí em reality shows. E a gente sabe que tudo tem um limite, né? Nem toda as coisas das pessoas ali podem ser mostradas. Por exemplo, a gente sabe que quando eles vão no banheiro, a gente não tem acesso. Então, tem que pensar que esses direitos, por mais que eles sejam renunciados aí, vai ser de modo temporário, de modo flexível, não é renunciados todos de uma vez e nem para sempre. A inviolabilidade quer dizer que esses direitos não podem ser violados. Não pode ser violado. Por quê? Porque para nós aqui, ó, os direitos humanos estão inseridos na nossa Constituição, que é a base da nossa pirâmide do Kelsen lá, né? Então, se a gente tem a Constituição Federal como topo da pirâmide, quer dizer que tudo que tiver nela é mais importante do que tiver nas leis infraconstitucionais. Isso quer dizer que nenhuma lei infraconstitucional pode retirar o seu direito à vida, o seu direito à liberdade, o seu direito à igualdade, o seu direito à segurança, à educação, enfim. Nenhuma lei pode violar esses direitos, nenhum ato administrativo também. Por quê? Porque a pena aí vai ser a responsabilização, né, civil, penal ou administrativa, dependendo do caso. E a limitabilidade ou relatividade desses direitos humanos. Os direitos humanos, né, por mais lindos que eles sejam e etc., eles não são absolutos. E o que a gente quer dizer com isso? Um direito pode limitar o outro. Por exemplo, aqui eu trago, né, as testemunhas de Jeová. Então, nem sempre o direito X ele vai ser mais importante que o direito Y. Quando a gente pensa aqui, ó, o direito à vida é mais importante que o direito à religião, porque sem a vida não tem religião. É sempre isso? É sempre assim? A gente sempre vai poder dizer isso? Não, porque um direito vai limitar o outro, um direito vai relativizar o outro. Então, dependendo do caso, não é sempre que o direito à vida vai ser maior do que o direito à religião. Pode ter casos que vai ser o contrário. Por exemplo, hoje a gente já sabe que existem várias jurisprudências aí que falam o seguinte,
várias decisões, né, desculpa, várias decisões que falam o seguinte: se a pessoa é maior de idade, é capaz, e ela escolhe por não receber um tratamento, por exemplo, né, não fazer transfusão de sangue, em razão da religião dela, essa vontade tem que ser respeitada, e aí o direito à religião vai sobrepor o direito à vida. Mas se a gente falar de uma criança que ainda não tem capacidade, que ela não tem o discernimento para escolher se ela vai ser ou não testemunha de Jeová, por exemplo, o direito à vida vai se sobrepor ao direito de religião, porque essa pessoa não é capaz. Então ela precisa escolher por ela. Então vejam como é relativo quando que um direito vai se sobrepor ao outro. Então, a gente sabe também que um direito vai servir para limitar o outro. Então, por exemplo, quando a vida se sobrepor à religião, a vida vai estar limitando o direito de religião. Então, isso que quer dizer a limitabilidade e relatividade dos direitos humanos. A complementariedade, gente. Os direitos humanos, eles devem ser observados em conjunto, a gente não pode dividir, porque um complementa o outro, um não existe sem o outro. Então eles estão ligados, não são elementos isolados. E não há uma hierarquia entre os direitos humanos, como a gente acabou de ver, um vai às vezes limitar o outro, um vai ser relativizado enquanto ao outro, mas não existe uma hierarquia realmente. Galera, então, como o assunto é muito extenso, eu vou dividir essa aula em duas, tá? Então, pausa o vídeo agora e continua no próximo vídeo. Então, não deixa de assistir o outro vídeo, que essa aula ainda não acabou.